Aleluia. Muita criança, né? Glória a Deus. Estão subindo ainda, ó. Uma segunda igreja. Essa igreja é uma igreja próspera de crianças, né? Que o Senhor abençoe os nossos filhos, que eles possam aprender a Tua palavra, Senhor. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, a paz do Senhor. Está meio fraco ainda, vamos lá. Graça e paz, a paz do Senhor. Amém, amém. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, do capítulo 43. Pela manhã o Senhor me deu o tema dessa mensagem. O tema é 2024, um novo tempo. Que realmente isso aconteça. Amados, ontem esteve o nosso primeiro encontro de casais do ano. Pastores convidados foram o pastor Rodrigo do Bolle e a pastora Elaine. E foi um momento muito bom. Aprendemos muito da palavra do Senhor mais uma vez, né? A gente acha que já aprendeu tantas coisas e vem sempre o Senhor com algo a mais. Então ontem ele ministrou aqui a palavra e foi maravilhoso. Um dos pontos que ele falou é que depois de Jesus, a sua maior prioridade é a sua casa e a sua família. Então depois de Jesus vem a sua família, seu casamento, a sua casa. E realmente eu guardei isso, que realmente possamos viver esse amor ágape que ele falou ontem, que é um amor sacrificial, um amor que não tem peso, um amor que tem a capacidade de perdoar. Possamos expressar o fruto do Espírito. Então você não pode perder. Em fevereiro agora nós teremos o nosso segundo encontro. Mais um convidado especial. Nosso convidado especial é Jesus, mas ele também usa dos seus filhos. Então nós teremos mais um convidado para estar ministrando aqui. Por que eu estou reforçando, amados? Porque nós investimos nisso. Nós preparamos a casa, tudo com carinho, sabe? A parte de louvor, a parte de decoração. Para quem, pastor? Para você. Convidamos pastores que nós conhecemos, reconhecemos a unção sobre a vida deles, para que eles possam ministrar sobre nós. Então, sabe, é tudo preparado com muito amor e muito carinho, para que você possa receber algo, sabe, de especial da parte de Deus para o seu casamento. Então não fique de fora. Mês que vem nós teremos de novo, eu não sei só a data ainda, eu já me esqueci, dia 17, mas nós estaremos falando, dia 17 de fevereiro, teremos nosso segundo encontro de casais. Então será uma bênção, uma bênção. Quantos estão felizes? Quantos aqui não estão cansados? Que o Senhor, amém, olha o amém tão... Quantos aqui não estão cansados? Não, vou perguntar de novo. Quantos aqui não estão cansados? Amém, amém. Glória a Deus. Amados, que você possa escancarar e abrir o seu coração nessa noite. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para você. Eu creio que 2024 não pode ser apenas uma mudança de calendário, ou de dezembro para janeiro. Eu sei que muitos de nós, de repente já entramos em 2024 e parece que estamos ainda em 23. Parece que já estamos cansados, já estamos sobrecarregados. O mês ainda está apenas começando, já estamos na metade dele. Mas parece ainda que nada aconteceu. Projetos que colocamos, sabe, diante de Deus, parece que ainda não aconteceu. E muitas das vezes aos nossos olhos naturais, parece que não vai acontecer. Mas eu creio num Deus que é fiel em sua promessa. Se Deus então prometeu, Ele vai cumprir, amém? Essa semana eu fiquei feliz porque eu recebi um testemunho de um casal que na semana profética, sabe, eles participaram aqui da semana profética e Deus respondeu a eles.
E Deus respondeu da maneira, do jeito, direitinho, do jeito que eles queriam. E eles vieram todos cheios de alegria, sabe, falar, dar o testemunho deles. Eu creio que muitos também receberam e têm testemunhos para dar. E eu fiquei feliz porque eu vi que realmente Deus está nessa casa, Deus está nesse lugar, Deus se manifesta aqui em cima. Então nós precisamos acompanhar aquilo que Deus está falando. Você não pode ficar de fora do momento em que a igreja está vivendo. Otap, nós estamos vivendo um momento o qual nós nunca vivemos antes. Estão experimentando coisas que nós nunca experimentamos. E você tem que participar disso, você tem que acompanhar isso. Então você não pode ficar de fora. Você tem que abrir o seu coração realmente para receber. Por exemplo, hoje Deus já tem algo preparado para a sua vida. E você não pode sair daqui sem receber isso. Mas quem decide isso é você. Você que decide. Você não pode apenas olhar para o pregador e falar, será? Não, meu irmão, é a palavra de Deus. Nós somos apenas um canal da parte do Senhor para liberar algo sobre a sua vida. Então você não pode sair daqui sem receber algo de novo da parte de Deus. Deus é Deus de novidade. Olha para a pessoa, para o seu vizinho que está do seu lado, fala isso para ele e para ela, fala, Deus é Deus de novidade. Fala para ele e para ela, ele tem novidade para a sua vida nessa noite. Está vendo? Já estamos começando já a profetizar. Aleluia! Quantos creem aqui que você vai receber algo de Deus? Vai sair com algo especial? Aleluia! De repente hoje será um dia que também você terá que tomar algumas decisões. Então que realmente os céus venham se abrir nessa noite. Que o Espírito Santo tenha total liberdade como esteve no louvor. Enquanto o pastor Davi está tocando aqui, eu creio que o Senhor ele habita no meio dos louvores. Então ele está adorando aqui, eu creio que o Espírito já está se manifestando. A palavra vai ser liberada e eu creio que você vai receber. Então, preste atenção. Deus vai falar com você. Preste atenção. Que você tome algumas decisões hoje para que 2024 seja realmente um novo tempo na sua vida. Todos acharam? Isaías 43, do versos 13. Eu vou ler do versos 13... E aí depois eu vou pular alguns versículos, tá? E aí para vocês estarem me acompanhando. Então vamos lá. Capítulo 43, versos 13 diz assim: desde os dias mais antigos, eu sou. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, diz o Senhor, quem pode desfazer? Aleluia. Versos 15. Eu sou o Senhor, o santo de vocês, o Criador de Israel e o seu rei, aleluia. Versos 16, assim diz o Senhor, olha só, assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. Versos 18, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Versos 19, o Senhor está falando com a igreja hoje: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aleluia, glória a Deus. Pedi só um pouco de retorno aqui para mim. Não precisa para a igreja, que depois você sabe o que vai acontecer, né? Então, só para mim já está valendo. Amados, a Bíblia fala, o céu está falando a todo tempo. Informações e direções estão sendo liberadas a todo tempo e a todo momento sobre nossas vidas. Não é acaso que duas famílias estão atravessando não sei a quantos kms, não sei a quanto tempo de horas, mais ou menos quantas horas eles levam para vir de lá aqui? 24 horas. Duas famílias estão se movendo, estão, mudando a sua rotina, vindo de um outro país, simplesmente para liberar e trazer o recado dos céus para nós. Deus está falando a todo tempo.
só por esse motivo, e não é por outro motivo. Então você vê que em todo tempo o Senhor está falando, em todo tempo o Senhor está agindo, em todo tempo o Senhor, com a sua graça, o seu amor infinito sobre a sua igreja, está fazendo algo. Os céus está falando a todo tempo. Deus está movendo e trazendo duas famílias simplesmente para liberar algo novo sobre as nossas vidas. E eu entendo que tudo isso, sabe, é o amor e o carinho do Senhor, porque você é especial. E quando Deus decide falar, quando Deus decide se expressar, é dessa forma que Ele faz, é dessa maneira que Ele age. Então nós, nesses dias, precisamos entender, precisamos compreender, precisamos discernir o que Deus está falando e o que Deus quer realizar. Os nossos dias não têm sido mais dias comuns. Estamos experimentando a cada dia da parte do Senhor uma unção nova, uma porção nova. E como eu li no texto agora em cima, o Senhor fala: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. E por alguns momentos nós precisamos parar. Você precisa parar. Você precisa desacelerar. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ele, para ela: você precisa desacelerar um pouco. Fala: você precisa parar um pouquinho. Fala: só um pouquinho, só para ouvir o que Deus tem para falar para você. Parar para ouvir, parar para entender, parar para conseguir seguir e aplicar o que Deus está falando. Lemos o capítulo 43 de Isaías. Mas o livro de Isaías, ele se divide em dois momentos em que Deus fala com o seu povo. Existem dois momentos que Deus, ele começa a falar dentro desse livro de Isaías, o livro messiânico. Isaías teve a revelação, sabe, da pessoa de Jesus, da obra redentora, quem seria Jesus. Mas, especialmente nesse livro, Deus, em dois momentos na história de Israel, na história do seu povo, Deus, ele fala de uma maneira diferente. Amados, o povo estava vivendo uma das suas maiores crises, sabe, da sua existência. Estavam cativos, estavam oprimidos, nada estava dando certo. E Deus estava sendo como um Deus juiz, aplicando o seu juízo. Não porque Deus era ruim ou porque Deus era um Deus que pesava as mãos, não. Porque o povo em si se voltou contra o Senhor. O povo em si caiu em seus pecados. O povo em si começou a adorar outros deuses. O povo que viu uma mão forte estendida, sabe, e foi liberto da mão oprimida do Egito, lá em Êxodo. Eles de repente se esquecem de tudo isso. E eles se voltam contra Deus, vão adorar outros deuses. Caem em suas paixões, começam a esquecer os mandamentos do Senhor. Preste atenção em mim, vamos ficar aqui comigo. Então, o texto vai dizer assim, que eles entraram no juízo do Senhor. A princípio desse livro, Deus começa julgando Israel. Deus começa a falar com Israel. No capítulo 1 até o capítulo 39, entre 38 até perto do 40, ali é um Deus, sabe, que estava ali, sabe, sendo um Deus juiz, sendo um Deus de juízo. O discurso de Deus era: vocês serão escravos. Não que isso era da vontade de Deus, mas é porque o pecado levou o povo até esse momento. Porque o salário do pecado é a morte. Não existe outro salário, não existe outra recompensa para o pecado, a não ser a morte, a não ser o sofrimento, a não ser a calamidade. Então Deus começa a falar, e o discurso de Deus era: vocês serão escravos.
vocês ficarão cativos, por muito tempo vocês ficarão aí. Então Deus começa a aplicar o juízo sobre o povo. Esse era o cenário. Esse era o cenário e a realidade daquele povo. Vocês vão permanecer assim por muito tempo. Não vai haver mudanças. Vai continuar do mesmo jeito. Por quê? Porque o coração deles era um coração duro. Era um coração que não se inclinava. Era um coração que não se quebrantava. Então eles estavam vivendo um juízo a qual Deus não queria. Escute, essa não era a perfeita e a vontade, sabe, e a boa e agradável vontade de Deus para aquele povo. Não era do agrado do Senhor eles viverem isso. Não era do agrado do Senhor eles passarem por tudo isso. Mas este era o cenário. Então do capítulo 1 ao 39, encontramos Deus discursando, Deus falando, Deus, sabe, liberando palavras de juízo sobre o povo. Até que, amados, um dia o discurso de Deus muda. Deus começa a mudar o seu discurso. Do capítulo 40 em diante, Deus muda o seu discurso. A partir do 40, Deus começa falando com eles de uma forma diferente. Deus começa a usar de figuras diferentes para começar a trazer esperança no coração do seu povo. A partir do capítulo 40, Deus começa a trazer novamente a esperança, a alegria, sabe, no coração daquele povo. Povo que sofreu 70 anos, passou-se até mais. Um povo que já não tinha mais esperança. Estavam acostumados a passar anos e anos daquela mesma forma, daquela mesma maneira, até que Deus muda o seu discurso. E aí Deus começa a falar com eles. Aí no 40 em diante Deus começa a falar: eu estou com vocês. Ainda que o cenário parece que não mudou, ainda que o cenário parece ser o mesmo, mas agora as minhas palavras estão sendo liberadas sobre vocês de uma forma diferente. Eu estou com vocês. Agora a mensagem e o discurso de Deus é de esperança. E Ele começa a falar para eles assim: vocês terão um futuro. Vocês terão um futuro. Porque eu estou com vocês. Eu estarei com vocês. Vocês estão na palma das minhas mãos. E Ele começa a liberar, e Ele começa a falar coisas novas sobre aquele povo. E Ele fala para eles: se levantem, está vindo uma coisa nova. Era Deus falando: eu estou fazendo uma coisa nova. Ainda que o cenário não parecia que batia com aquilo que Deus estava falando, mas a palavra do Senhor estava sendo liberada sobre eles. Em meio ao caos, em meio a todo aquele cenário trágico, Deus começa a trazer uma palavra de esperança para Israel. Ele fala: levantem-se, sacodem a poeira, ergam as suas cabeças. Está vindo um novo tempo, está vindo um novo momento. Eu, o Senhor, não é profeta, não é homem, eu, o Senhor, estou falando. Está vindo um novo tempo sobre vocês. E Ele fala para eles: não tenham medo. Ainda se passarem pelas águas, pelo fogo, nada disso tocará em vocês, porque a minha presença estará com vocês. Escute, o cenário começa a mudar naquela geração, porque o discurso do Senhor começou a mudar sobre eles.
Aleluia, aleluia. E amados, eu escrevi algumas coisas, enquanto Deus ia falando comigo, eu ia escrevendo aqui. E eu sei que existe aqui direções, eu sei que existe aqui endereços, e Deus vai falar nessa noite. Então o Senhor começou a mudar o discurso a respeito de Israel. Eu quero convidar você a ficar em pé e levantar sua mão direita. Aleluia, aleluia. Vamos nos movimentar. Eu profetizo que esse ano o discurso a respeito de você e da sua família será diferente nesse ano. Continua com a sua mão levantada. Eu profetizo que o discurso sobre a sua casa vai mudar. Eu profetizo que o discurso sobre o seu casamento vai mudar. Pastor, como está o cenário do meu casamento? Não importa, porque o discurso nessa noite vai mudar, vai haver diferença. Eu profetizo, com a sua mão levantada, que o discurso a respeito dos nossos filhos vai mudar. Aleluia, os nossos filhos. Os nossos filhos, aleluia, o discurso a respeito dos nossos filhos vai mudar. Nós não geramos uma geração para vergonha. Os nossos filhos não foram gerados para vergonha. Os nossos filhos não foram gerados para desonra, para humilhação. Aqueles que estão longe, eu profetizo, vai voltar. Vai voltar. Nós profetizamos, eu quero profetizar. Enquanto eu oro, você concorda comigo e fala amém, que significa assim seja. Eu concordo, eu estou com você. Eu profetizo que toda palavra lançada de maldição, de fracasso, de desonra sobre os nossos filhos, sobre a nossa geração, está caindo por terra nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda. Aleluia, aleluia. Escute, o discurso agora é outro sobre os nossos filhos. Eles serão como flechas, lançados para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia, são heranças do Senhor. Pode se assentar. Aleluia. Deus está falando o tempo todo. E a voz do Senhor, a voz profética do Senhor para esses dias não cessa. Haverá um dia que o Espírito será retirado desse lugar. Mas até lá, a voz profética do Espírito será liberada sobre a igreja. Porque não é do aprove do Senhor que a igreja pare, que a igreja estacione. Não, não, não. É como eu li aqui: eis que estou fazendo algo novo. E o Senhor está falando. E o Senhor está liberando. Semana que vem, na outra semana, palavras serão liberadas sobre a sua vida. E você precisa corresponder, você precisa acompanhar, você precisa entender em que cenário nós estamos vivendo hoje. Porque senão você ficará de fora. Você não vai receber, você não vai absorver. Em todo tempo, Deus está falando. E enquanto eu estava escrevendo, o Espírito começou a falar. E de repente é para você que está aqui nessa noite. Em todo tempo Ele diz para você hoje: larga. Não sei o que é, mas Ele está falando: larga, abandona, deixa, se afasta. Deus está falando: corrige.
corrige. Deus está falando, larga. É para você que Deus está falando. Eu não sei quem é, mas é apenas uma palavra: larga, abandona, deixa, se afasta, para viver o novo, para entrar no novo tempo, para fazer com que 2024 seja um novo tempo. Deus está falando, larga. Xarabacata calabás. Abandona, deixe de lado, deixe para trás, se afasta e corrige. E ele continua falando. A casa é grande, muitas pessoas, e ele quer falar com todo mundo, mas para alguns ele está falando assim: vai, vai. Quem mandou parar? Quem deu a ordem para você parar? Quem deu o comando que era o momento e a hora de você parar? Deus está falando, vai. Deus está falando, não tenha medo, não te espantes, seja forte, seja corajoso. Aleluia. Aleluia! Vai! Você sabe que é com você, e você sabe que você precisa ir, então vai. Deus está te dando uma direção e um comando hoje. Não era para parar, então vai. Loucura! Eu só escrevi, eu não sei, Deus sabe. Mas vai que Ele estará com você, vai que Ele estará contigo, vai que Ele não vai te abandonar, vai que por pior que pareça o caminho, a mão dEle estará estendida com você, vai que no meio do processo, Ele não vai deixar você cair, vai. Não tenha medo. Se é Ele que está falando, não tenha medo, vai. Eu profetizo que você vai viver em Deus o que você nunca viveu antes. Eu não aceito 2024 o mesmo de 2023. Eu profetizo 2024. Você vai viver em Deus o que você nunca viveu antes. Você vai experimentar o sobrenatural como nunca viveu antes. Eu profetizo, você vai experimentar os céus abertos diante de você de uma forma especial, como você nunca experimentou antes. Você que está pensando aí, fala-se tanto de milagres e nunca aconteceu comigo. Deus está falando aqui nessa noite. Eu vou mostrar e eu vou provar para você que eu sou Deus. Vai acontecer ainda essa semana. Para você que está questionando que nunca aconteceu algo sobrenatural na sua vida, para provar que Deus está nessa palavra, Deus vai provar para você nessa semana que algo extraordinário vai acontecer. Aleluia! Versículo 18 do capítulo 43. Põe para mim, fazendo favor. Eu derrubei a água aqui, irmãos. Deu ruim.
Aleluia. Versículo 18 do 43 diz assim: esqueça o que se foi. Olha para o seu vizinho e fala para ele: Deus está mandando esquecer. Fala: Deus está falando nessa noite que é para você esquecer. Não, mas fala com força, seja profeta na vida dele, na vida dela. Fala: Deus está dando uma ordem nessa noite, olhando no olho nos olhos dela, é para esquecer. Esqueça o que se foi. Aleluia. Deus fala para eles: vocês precisam deixar o passado. O passado tem que servir de referência e não de destino. Muitos de nós temos o passado como destino e não como uma referência na nossa vida. Deus está falando nessa noite: o passado não pode ser o seu destino, tem que ser apenas uma referência na sua vida. O passado tem que servir de lição e não de prisão na sua vida. É por isso que Deus fala, porque Israel brigou, Israel ficou chateado, Deus brigou tanto com Israel, fala, sabe, durante todo esse tempo, até que Deus fala: esqueça. Obrigado. Esqueça. O passado tem que servir de lição e não de prisão. Então Deus fala para Israel: esquece. Amados, existem pessoas que precisam esquecer algo do passado, porque ainda está na sua frente. O passado ainda está na sua frente todos os dias. E é por isso que você está aqui nessa noite, para ouvir uma mensagem que tantas pessoas pregam, um versículo tão conhecido. Mas Deus está falando para você: esqueça o passado, abandone o passado. Para muitos, ele ainda está na sua frente. Para muitos, o passado ainda está machucando, ferindo a sua alma, te marcando, pesando, trazendo amargura e rancor. Para muitos, ele tem te impedido de ir embora, de seguir em frente, de caminhar para algo novo em Deus. Você não se abre mais, você não se dá mais uma segunda chance, você não consegue mais acreditar, porque o passado ainda está na sua frente. E Deus está falando: o passado não pode ser o seu destino. O passado não pode ser aquilo que te aprisiona. Se você estava aprisionado, eu profetizo nessa noite que você será liberto de todas as amarras que o passado ainda tem colocado na sua vida. Deus está falando: esquece. Doeu, machucou, foi difícil, mas passou. Ei, passou. Foi embora. Não volta mais. Passou. Pastor, machucou, doeu, mas passou. Eis que eu faço algo novo hoje, diz o Senhor. E são dias assim, e noites como essa, que se você entender o que Deus está fazendo, tudo muda. Tudo muda. São dias e noites assim, que se você entender o que Deus está querendo fazer na sua vida, tudo muda.
Deus está fazendo algo novo. E precisamos entender o que Deus está fazendo. Algumas semanas atrás, eu estava pregando aqui no culto da manhã. E eu trouxe uma mensagem que ela estava incompleta aos meus olhos. E eu falei para Deus, mas mensagem incompleta, tem que fazer direitinho e tal. Aí Deus falou, libera. Estávamos entre alguns irmãos, que essa palavra foi liberada. Enquanto estava escrevendo um esboço aqui, Deus falou para mim, fala sobre ela. Abra comigo em 1 Reis, capítulo 19, do versos 19. Deus está fazendo algo novo. E precisamos entender o que Deus está fazendo. Livro do 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do 20 ao 21, diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi, e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. E disse, deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse então, irei contigo. Disse, e então irei contigo. Falou Elias, vai e volte, respondeu Elias, pelo que eu lhe fiz. Versos 21, e Eliseu voltou, apanhou a parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de ará para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Algo novo. Elias joga o manto sobre Eliseu, e Eliseu entende o que estava acontecendo naquele momento. Elias passa, sai de uma crise. Deus fala com ele, e Deus fala, vai ungir reis, vai ungir não sei o quê, e unge alguém que será aquele que vai, suceder você. E Elias passa, e Eliseu estava trabalhando, porque para Eliseu era só mais um dia de trabalho. Para Eliseu era só mais um dia comum, a qual ele estava fazendo. Mas os céus já tinham reservado algo novo sobre a vida de Eliseu. E Elias passa e lança o manto, lança a capa. E naquele momento Eliseu, preste bem atenção, ele entendeu o que estava acontecendo. E o texto vai dizer o que, amados? Eliseu parte para um princípio. Escute, não dá para seguir um novo caminho preso em algumas coisas que ficaram no passado. Eliseu entende e sai correndo. E ele pega os bois, ele pega as carroças, e ele começa a fazer aquilo que era necessário para corresponder àquele momento que ele estava vivendo. Não dá para seguir um novo caminho, preso em algumas coisas. Então ele corre até as carroças, ele vai até os bois, ele vai até as carroças, e ele vai até os bois. Vou repetir, ele corre até as carroças, e ele vai até os bois. De repente existem pessoas aqui nessa noite, que antes desse culto acabar, vão precisar ir até as carroças, e até os bois. Porque será a única forma de você viver algo que está prestes a ser derramado sobre a sua vida. Eliseu se posiciona.
Eliseu entende o que estava acontecendo. É como se ele dissesse assim: eu entendi o que está acontecendo. Quando essa capa caiu sobre os meus ombros, eu entendi. Alguma coisa da parte de Deus está acontecendo aqui, e vai mudar o rumo da minha vida para sempre. Alguma coisa da parte de Deus está acontecendo aqui hoje. Para mim era só mais um dia comum, um dia de trabalho, mas alguma coisa está acontecendo aqui, e vai mudar o rumo da minha vida para sempre. Ah, pastor, eu não estou enxergando. Você não precisa enxergar, mas alguma coisa da parte de Deus está prestes a ser derramada. Eu estou profetizando sobre a sua vida nessa noite, e vai mudar o rumo da sua vida. Eu entendi. Eu entendi que a partir de hoje as coisas serão diferentes. Aleluia. Olha para a pessoa que está ao seu lado, fala para ele e para ela. Fala: a partir de hoje. Você tem que profetizar. Fala: a partir de hoje. Olha no olho dela. Você está profetizando. Fala: a partir de hoje. Fala: escute bem. Repete comigo: escute bem. A partir de hoje as coisas serão diferentes. Aleluia. Então eu preciso corresponder a tudo isso, e tem que ser agora. Eliseu pensa: tem que ser agora. O texto é claro, fácil de interpretar. Elias lança a capa, Eliseu sai correndo, vai para as parelhas, vai para os bois, fala: deixa eu beijar meu pai, deixa eu beijar minha mãe, mas me espere, eu sei o que está acontecendo, tem que ser agora, eu tenho que fazer agora, não pode ser para amanhã, não pode ser para outro dia. O que Deus tem para mim é agora, é hoje, é nesse momento. Deus está falando: tome uma decisão hoje. Tem que ser agora. Aleluia. O Espírito está falando: tem que ser agora. Para você tem que ser agora. Tem que ser hoje. Não dá tempo para amanhã. Pobre é o homem que tenta contar os seus dias. Tem que ser agora. O Espírito está falando: tem que ser agora. Pastor, tem que ser agora. Tem que ser agora. Se é para perdoar, perdoa agora. Faça isso agora. Se posicione agora. Deixa eu ir até os bois, deixa eu ir até as carroças. Eu preciso queimar tudo. Aleluia. Porque está vindo algo novo na minha direção. Hoje eu estou que estou. Está vindo algo novo na minha direção, e eu preciso corresponder. Eu vou liberar uma palavra para você aqui, que entrou 2024 frustrado. Deus está falando: faça alguma coisa hoje. O que cabe a você, cabe a você. Mas o que cabe a Deus, cabe ao Senhor. Faça alguma coisa hoje. Tem que ser agora. Eu preciso fazer o que eu preciso fazer. Eliseu pensando: e eu sei que Deus não fará por mim. Ele entendeu que não dá para entrar num novo tempo usando a aparência do velho tempo. Tem que ser novo. Deus estava prestes a dar a ele, escute, uma visão diferente. Ele iria ver
o que nunca viu. Deus estava prestes a dar a Eliseu uma autoridade diferente, um nível de relacionamento diferente. Eliseu ia entrar por portas que ele nunca entrou. Ele ia entrar por caminhos que ele nunca caminhou. Uma unção nova estava prestes a ser liberada sobre a vida dele, e ele precisava agir rápido. Tinha que ser para aquela hora, tinha que ser para aquele momento. Meu Deus, como nós pregadores sofremos, vocês sabem disso. Que vocês possam entender, tem que ser hoje. Deus está falando, tome uma decisão hoje. Se é para largar, se é para abandonar, se é para correr, se é para avançar, eu não sei, mas tem que ser hoje. Eliseu entra por portas diferentes, caminhos diferentes, e o texto vai dizer que ele abandona tudo e vai até Elias. E a partir daquele momento ele começa a viver algo novo. Uma unção dobrada é liberada sobre a vida dele. Eu quero profetizar isso. Chega de viver, sabe, ministérios de uma forma qualquer. Não. Nós precisamos de uma unção nova. Você que é músico, é para você agora. Chega de ser apenas aquele que toca, aquele que canta. Não. Deus nos chamou para uma unção nova. Uma unção nova. Não apenas mais um pastor. Não. Uma unção nova. O ministro, uma unção nova. É hoje. É nessa hora. É para esse momento. Deus está mexendo, sacudindo conosco. Você que está acostumado com a sua rotina. Eu vou lá, eu toco, eu ministro, aí eu preparo aquele sermão. Meu irmão, Deus está falando, eu quero liberar uma unção nova. Algo além. Aleluia. Um já está recebendo aqui, ó, é o nosso pastor. Algo além. Aleluia. Uma unção diferenciada que vai marcar a nossa geração. Eu profetizo sobre esta casa. Eu profetizo sobre esta casa que eu estou. Eu declaro que nós veremos sinais que nunca vimos. Vamos experimentar coisas que nunca experimentamos. Vamos enxergar coisas que nunca enxergamos. Vamos receber algo que nunca recebemos. Se você crê, aplaude ao Senhor. Fique de pé, por gentileza. Os músicos. Eu faço algo novo. Aleluia. Josué capítulo 1. Aleluia. Aleluia. Amados, você não precisa abrir. Josué capítulo 1 vai dizer o seguinte: Moisés morre. E a partir daquele momento, um novo momento estava se iniciando na vida daquele povo. E o texto vai dizer que então Deus comissiona Josué. E Deus fala para Josué: Moisés morreu. E logo em seguida ele fala assim: preparem-se para atravessar e entrar. Deus libera uma palavra a Josué: preparem-se para atravessar e entrar.
E Deus continua: como eu prometi, eu vou te dar. Não haverá limites para você, Josué. E Deus continua falando: ninguém vai resistir você, porque eu não deixarei você e nunca o abandonarei. E olha só o que Deus fala para ele: seja forte e seja corajoso, e não desvia da minha palavra. Enquanto a minha palavra estiver em você, você será bem-sucedido. Enquanto a minha palavra estiver em você, você será bem-sucedido. Josué, Eliseu entenderam o que estava acontecendo. 2024 será e já está sendo um novo tempo. Um novo tempo. Assim diz o Senhor: aquele que fez um caminho no mar e uma vereda pelas águas violentas, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não percebem? Queria convidar você a fechar os seus olhos. Eu não sei qual é a decisão ou o posicionamento que você precisa ter hoje. Na realidade, amados, eu só escrevo e faço aquilo que o Espírito fala para mim. Mas eu sei que foi para você algumas dessas palavras. Você que entrou em 2024 falando que ia ser o mesmo ano, o Espírito está falando para você nessa noite: não será da mesma maneira. Você está enganado. Os meus pensamentos são maiores, os meus planos são maiores. Eu não sei se você vai precisar largar, abandonar, deixar, se afastar ou corrigir. Eu não sei se você nessa noite vai precisar tomar, um impulso e ir, vai. Não sei se foi para você, não tenha medo, não te espante, seja forte, seja corajoso. Você que o seu passado ainda está na sua frente, você não consegue ainda seguir, prosseguir, caminhar, porque ainda está trancado, aprisionado nas feridas, porque doeu, machucou, foi difícil. Uma palavra para você foi liberada hoje: passou, acabou. Os seus dias serão dias diferentes, diz o Senhor. Aleluia! Você que sabe que recebeu algo da parte de Deus, olha só, é muita palavra. É muita palavra, então muitos aqui receberam. Você que sabe que recebeu algo de Deus, mas ainda existe a carroça e os bois. E você precisa queimar. Você precisa ir lá nos seus pais e dar um beijo e falar: eu vou começar algo novo. Você que sabe que uma unção está preparada para você, mas ainda não conseguiu. Deus está falando para você nessa noite: vai até os bois, vai até as carroças. Tenha percepção, tenha o entendimento, tenha o discernimento. Deus está querendo algo hoje.
Deus está falando é para agora. Aleluia! É para agora.